Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada baniu meu filho de seu casamento devido à sua doença, então nós saímos, mas depois ela disse a todos que eu estava com ciúmes dela. Há 3 dias minha família e eu estávamos assistindo ao casamento da minha cunhada Anne, que estava completando 35 anos. Meu marido de 42 anos e eu de 40 anos estamos juntos há quase 20 anos, casados há 17 e temos 2 filhos juntos. Meu filho tem 15 anos e minha filha tem 12. Ambos são bem comportados, bons filhos e todos os adoram. Por isso a reação de todos a este incidente que aconteceu recentemente é ainda mais confusa, pelo menos para mim. Meu filho foi recentemente diagnosticado com narcolepsia há alguns meses. Foi um grande golpe para a família e ainda estamos lidando com isso. Ele está sendo tratado e está respondendo bem ao tratamento. Estamos apenas tentando tornar a vida mais fácil para ele, e ele mesmo está bastante consciente disso. Mas não queríamos que ele se sentisse envergonhado porque não é culpa dele e queríamos que ele soubesse disso. Todos foram muito compreensivos conosco quando inicialmente contamos às pessoas sobre o diagnóstico, incluindo Anne. Ela e eu nunca fomos as melhores amigas, mas não é como se tivéssemos tido problemas uma com a outra, pelo menos não que eu saiba. Sempre fomos muito cordiais e isso é tudo. Tentamos ser amigas no início, mas éramos muito diferentes e rapidamente percebemos que havia muita fricção entre nós. Então, em vez de forçarmos a amizade, seria melhor manter uma relação cordial e familiar e não tentar ultrapassar os limites. Acho que para ela foi um pouco decepcionante porque a família do meu marido é muito unida, mas esta era uma situação que não podia ser evitada. De qualquer forma, nunca esperei que ela agisse dessa maneira ou que até mesmo meus sogros se voltassem contra mim da maneira que fizeram. Tudo aconteceu porque cerca de 1 hora antes do casamento, ele me disse que preferia que eu não levasse meu filho à cerimônia porque tinha medo de que ele adormecesse e causasse preocupação a todos durante a cerimônia. Ela não queria que ninguém interrompesse o evento e disse que a condição do meu filho não era ideal. Então queria que eu dissesse a ele para ficar no quarto do hotel durante a cerimônia e depois se juntar a nós mais tarde. Fiquei chocada que ela sugerisse algo assim porque a cerimônia de casamento não duraria mais de 1 hora e não era como se meu filho não tivesse sido tratado por sua condição. Ele havia tomado sua medicação do dia e mesmo que adormecesse, era nosso dever, tanto o meu quanto o do meu marido, cuidar dele e garantir que ele não interrompesse a cerimônia. Além disso, se ele adormecesse, tenho certeza de que ninguém notaria porque todos os olhos estariam voltados para ela. Mas ainda assim, ela insistiu que ele ficasse em seu quarto e não se juntasse a todos para a cerimônia. Quando ela começou a se tornar teimosa sobre o assunto, fiquei muito ofendida e disse a ela que se meu filho não pudesse fazer parte da cerimônia, então eu também não tinha interesse em participar e fui embora. Fiquei realmente chateada porque meu marido e eu temos trabalhado muito para garantir que meu filho não se sinta constrangido por sua condição, e dizer a ele para ficar no quarto e não se juntar à sua família para a cerimônia só pioraria as coisas para ele. Então, quando voltei para o nosso quarto de hotel, chamei meu marido para um canto e falei com ele pessoalmente para contar o que sua irmã havia acabado de dizer. Como eu esperava, ele estava ainda mais irritado do que eu e disse que ia falar com ela e lhe dar uma lição, mas eu não queria criar um drama 1 hora antes do casamento. Então, eu disse a ele que se ela não queria que nosso filho assistisse ao casamento, a única coisa que podíamos fazer era simplesmente ir embora, porque depois do que ela disse, mesmo que ela aceitasse que ele assistisse à cerimônia, não significaria nada, porque eu saberia no fundo, que ela não queria que meu filho estivesse lá. E olha, é o casamento dela, cabe a ela decidir o que quer fazer, mas se ela não queria que meu filho estivesse na cerimônia, então não deveria ter convidado as crianças de jeito nenhum. Isso teria facilitado muito para eles entenderem, em vez de fazê-los comparecer ao casamento e fazer meu filho ficar em seu quarto sozinho durante a cerimônia. Isso foi simplesmente humilhante para ele, e sinto muito, mas como convidada se meu filho vai ser tratado dessa maneira, não tenho interesse em fazer parte de um evento assim. Depois de uma breve discussão com meu marido, decidimos que íamos arrumar nossas coisas e partir naquele mesmo instante. Nem nos demos ao trabalho de nos despedir de Anne ou de qualquer outra pessoa, porque não queríamos fazer um grande escândalo e para ser justa, nem ela se deu ao trabalho de nos contactar depois que me afastei da discussão com ela. Então, para nós, era muito óbvio que ela não se importava nem um pouco se meu filho ou eu comparecêssemos ou não. Mas acho que para ela importava se meu marido comparecesse ou não, já que as pessoas definitivamente achariam muito estranho que seu irmão não estivesse presente na cerimônia ou no evento seguinte. Demoramos cerca de 10 minutos para arrumar tudo no quarto do hotel e proibimos nossos filhos de fazer perguntas sobre por que estávamos indo embora porque nem sabíamos como dizer a verdade ou explicar isso para eles. Depois de termos arrumado tudo, começamos a dirigir de volta para casa e cerca de meia hora antes do casamento, Anne finalmente começou a ligar para seu irmão. Como meu marido estava dirigindo, fui eu quem atendeu a ligação e ela imediatamente começou a gritar comigo, acreditando que estava falando com seu irmão.
Ela parecia muito irritada com o fato de que tínhamos ido embora sem nem mesmo nos darmos ao trabalho de informá-la e disse que estávamos exagerando porque o que ela disse sobre não querer que meu filho estivesse na cerimônia não era tão duro quanto estávamos fazendo parecer. E que mesmo que tivéssemos nos ofendido com isso, deveríamos ter falado com ela antes de irmos embora, porque agora ela teria que explicar a todos no casamento porque seu irmão não estava presente, embora todos tivessem visto que ele compareceu ao jantar de ensaio. Ela disse que ainda não era tarde demais, que ele só precisava voltar e chegaria a tempo para a cerimônia, e poderíamos discutir tudo isso mais tarde. Eu estava prestes a dizer a ela que não era seu irmão, mas eu quem estava ao telefone quando ela disse: "Não deixe que essa sua esposa te afaste de sua verdadeira família." E isso foi a gota d'água para mim. Porque depois que ela disse isso, imediatamente deixei claro para ela que fui eu quem atendeu a ligação porque seu irmão estava dirigindo e que ela estava falando comigo. Agora eu sabia exatamente o que ela pensava de mim e estava ainda mais certa de que não queria estar presente no casamento dela. E meu marido e eu estávamos fazendo a coisa certa ao irmos embora porque ela não só havia insultado meu filho, mas agora também havia me insultado. Nem dei a ela a chance de falar e desliguei, e depois a bloqueei. Meu marido não teve problemas com nada disso e simplesmente continuamos dirigindo de volta para casa. Ele continuou recebendo várias chamadas de seus pais e vários outros números que ele não reconhecia, mas ignoramos todos e continuamos dirigindo. Nossos filhos obviamente estavam muito confusos, mas não dissemos nada a eles e ainda não dissemos porque não quero fazer com que meu filho se sinta ainda mais constrangido do que já está. De qualquer forma, depois de chegarmos em casa, silenciamos todos e decidimos que não íamos verificar nenhuma mensagem pelos próximos dias porque, honestamente, as coisas ficaram muito intensas e dramáticas e não queríamos entrar no drama. Mas no dia seguinte à tarde, meus sogros apareceram em nossa casa e estavam furiosos. Na verdade, dizer que estavam furiosos seria um eufemismo porque assim que os deixamos entrar, começaram a gritar com nós dois. Eles me acusaram em particular de sabotar o casamento da filha deles e disseram que eu fiz isso de propósito. Foi um grande choque para mim porque, honestamente, como eu disse, sempre tive uma relação cordial com a família do meu marido. Não era tão próxima deles como esperavam que eu fosse, mas isso porque eu tinha meus próprios limites e não queria forçá-los. Eu pensei que eles estavam bem com isso, mas claramente não, porque apesar de meu marido e eu estarmos casados há 20 anos, eles ainda agiam como se não soubessem quem eu sou como pessoa e disseram que eu sabotei o casamento de Anne de propósito. Não só essa acusação foi ridícula por si só, mas também disseram que eu fiz isso porque estava com ciúmes dela. O motivo que sugeriram para meu suposto ciúme foi igualmente estúpido. Eles achavam que Anne era muito mais bem-sucedida do que eu e até mesmo o casamento dela foi muito mais grandioso do que o meu quando me casei com meu marido. E que por isso eu decidi garantir que tudo girasse em torno de mim e do meu marido, e porque saímos. Só para deixar claro, Anne não é nem mais nem menos bem-sucedida do que eu. Quero dizer, nem sei como estão definindo sucesso porque Anne é uma empresária e tem um negócio de molhos, e eu trabalho em publicação. São dois tipos de trabalho completamente diferentes, então nem sei como poderiam compará-los. Mesmo se levarem em consideração o tipo de renda que temos, ainda manteria que somos definitivamente igualmente bem-sucedidas. Digo isso porque não quero menosprezar ninguém para me sentir melhor, principalmente porque não preciso disso porque não sou insegura. Quanto ao casamento dela, organizado em uma escala muito maior do que o meu, acho que não surpreendeu ninguém porque ela está se casando aos 35 anos, quando já se estabeleceu. Quando meu marido e eu nos casamos, éramos muito jovens e tínhamos acabado de começar a trabalhar. Nossos pais queriam financiar o casamento, mas achamos que seria mais prático pegar aquele dinheiro e investir em nosso futuro, e foi o que fizemos com os fundos do casamento. Estávamos bastante felizes com nosso casamento pequeno e íntimo, e definitivamente não foi um ponto de discórdia. E realmente não gostei que insinuassem que eu arruinei o casamento da minha cunhada de propósito só porque estava com ciúmes dela ou algo assim, porque esse não é o tipo de pessoa que sou. E mesmo que Anne não aceitasse isso, eu teria esperado que pelo menos meus sogros o fizessem. Sinceramente, fiquei muito sobrecarregada quando começaram a gritar comigo sobre como eu sabotei tudo de propósito e fiz com que todo o casamento girasse em torno de mim ao sair e reagir, exageradamente a algo tão insignificante e pequeno. Depois começaram a me dizer que eu precisava me desculpar porque sabiam que eu fiz isso puramente por ciúmes e nada mais, e que o resto da família aparentemente concordava porque foi isso que disseram a todos no casamento. Eles tiveram que inventar alguma explicação de por que meu marido e sua família não estavam presentes no casamento porque todos sabiam o quão próximos éramos e as pessoas nos viram todos no jantar de ensaio na noite anterior, então inventaram essa história sobre como eu estava emburrada o tempo todo no jantar de ensaio. E quando Anne falou comigo sobre isso, eu briguei com ela de propósito sobre como ela estava tendo um casamento grandioso e esfregando isso na nossa cara para nos fazer sentir inferiores de propósito, e convenci meu marido a sair por isso.
Agora, claro, eu pareci muito mal nessa história que inventaram, e foi isso que realmente me levou ao limite. Já era ruim o suficiente que eles inventaram uma mentira para encobrir Anne e me fazer parecer a vilã em vez dela. Mas quando disseram que o resto da família acreditava e pensavam que eu havia sabotado o casamento da minha cunhada de propósito porque estava com ciúmes dela, e todos concordaram que eu deveria me desculpar com ela, me senti muito mal porque esse não é quem eu sou e senti que todos me julgaram mal. Naquele momento, nem consegui me defender e meu marido e eu simplesmente começamos a chorar. Meu marido percebeu que meus sogros não tinham nenhum respeito por mim e quando comecei a chorar, ele lhes disse que saíssem de sua casa porque não tinham o direito de falar comigo daquela maneira. Eles tentaram discutir, mas meu marido foi muito firme e disse que chamaria a polícia se eles se recusassem. Mesmo antes de saírem, repetiram a mesma coisa que ele havia dito, que meu marido não deveria permitir que eu ditasse nada do que ele faz porque meu objetivo final é afastá-lo de sua família. Isso me fez chorar ainda mais, e meu marido teve que passar um bom tempo me consolando antes que eu finalmente parasse de chorar. Ele me disse que não se importava com o que sua família pensava porque me conhecia como pessoa, e enquanto nós soubéssemos a verdade, não importava que tipo de mentiras eles tivessem dito ao resto da família sobre mim. Depois que me senti melhor, íamos fazer uma declaração nas redes sociais e contar a todos a verdade sobre por que saímos. Até então, ele só queria que eu relaxasse e não pensasse nisso porque sua família estava sendo horrível simplesmente porque eu me atrevi a ter limites, e eles não estavam acostumados com isso. Esse era o problema, e eu não precisava me preocupar com isso porque todos sabemos que não é minha culpa. Então ele me tranquilizou muito, mas uma conversa com minha mãe desfez tudo isso. Ontem ela me ligou de manhã só para conversar comigo, e enquanto conversávamos, contei-lhe tudo o que havia acontecido com meus sogros e outras coisas. Depois de ouvir todo o incidente, pensei que ela ficaria do meu lado, mas em vez disso, ela apenas ficou quieta. Pude notar que ela não concordava comigo, mas queria saber exatamente quais eram os pensamentos dela sobre esse incidente, então pedi que fosse honesta comigo, e realmente gostaria de não ter feito isso porque ela me disse que não estava exatamente surpresa de que as coisas tivessem acontecido assim porque mesmo antes de me casar, ela havia me dito muitas vezes que eu precisava realmente me esforçar para me dar bem com meus sogros e que não poderia simplesmente ficar afastada e ainda esperar que eles me aceitassem como parte da família. Se eu podia ver tão claramente que a família do meu marido era muito unida, então deveria ter feito um esforço para me assimilar e me tornar uma delas, mas em vez disso, afastei todos e criei meu próprio espaço separadamente. Ela me disse que o que eu fiz não era inerentemente errado, mas ainda era bastante tolo de minha parte esperar que, apesar do meu comportamento em relação a eles, ainda me aceitassem como parte da família. Deixe-me deixar claro que nunca me comportei mal com meus sogros, mas definitivamente criei um espaço separado para mim porque pensei que era importante ter uma identidade separada. Tudo o que fiz foi simplesmente não me incomodar em manter contato constante com eles, visitá-los todos os dias e agir como se fôssemos os melhores amigos. Mas honestamente, não achei que isso fosse uma razão aceitável para me tratar tão horrivelmente porque sempre tivemos uma relação normal e nunca deram a impressão de que não gostavam de mim. E no entanto, não consegui parar de pensar no que minha mãe disse mesmo depois de discutir com ela e tentar me defender. É por isso que estou escrevendo este post agora, porque quero perguntar se fui a má por não me esforçar para me conectar com a família do meu marido. Atualização 1. Contei ao meu marido o que minha mãe disse e ele me disse que, embora respeitasse minha mãe, às vezes ela podia ser um pouco estranha e tinha um problema com misoginia internalizada, e constantemente esperava que eu agisse da mesma maneira que ela fez com seus sogros. Para dar um pouco de contexto, minha mãe desistiu de toda a sua vida só porque meus avós não aprovavam. Meus avós eram bastante ortodoxos e não achavam que ela precisasse trabalhar depois que nasci, então a fizeram largar o emprego, e eventualmente começaram a controlar todos os aspectos de sua vida. Meu pai, infelizmente, não era o tipo de pessoa que notava nada disso, então, embora amasse minha mãe, nunca protestou contra nada disso e aceitou porque isso era o que ele pensava que era normal, já que havia crescido vendo esse tipo de vida ao seu redor. Acho que é por isso que minha mãe pensava que eu deveria ter me esforçado mais para me dar bem com meus sogros porque ela se moldou para ser benquista pela família do marido, e achava que todos deveriam fazer o mesmo. Veio de um lugar ruim e senti que poderia entender por que ela pensava assim, mas isso não era desculpa para discutir comigo, especialmente quando eu estava chateada. Além disso, não sou minha mãe. Não tenho que suportar as mesmas coisas que ela, e tenho a sorte de ter um marido que também não esperaria que eu fizesse isso. Então, depois de discutir isso com ele, me senti melhor com a situação porque, independentemente do que minha mãe disse, eu sabia que não era minha culpa. E honestamente, meus sogros têm uma ideia muito estranha sobre como uma família deve ser.
Eles esperavam que eu estivesse presente em todos os jantares familiares, os quais organizavam com bastante frequência, quase todos os fins de semana, e meu marido e eu moramos nos subúrbios, então não é viável para nós dirigirmos até a casa deles todo fim de semana. E mais importante, também temos que pensar nas crianças e suas vidas. Também precisamos de tempo para nós mesmos como família, então acho que isso foi bastante irracional da parte deles. Quanto a Anne, ela morava muito perto deles, então era mais prático para ela estar presente para seus pais o tempo todo. Meus sogros também esperavam que meu marido e eu os chamássemos a cada 2 dias e passássemos horas conversando com eles, discutindo nossas vidas. Eles queriam escapadas familiares todos os fins de semana, férias familiares todos os meses, e você sabe, o resto. Acho que nunca perceberam que este é o mundo real, não uma sitcom, e a maioria disso não é realmente viável se formos práticos. Então, se tinham expectativas tão irracionais de nós, só estavam se preparando para o fracasso, e isso não é culpa nossa. De qualquer forma, nem é como se eu tivesse forçado meu marido a ficar longe de sua família, como estavam fazendo parecer. Ele também não queria passar tanto tempo com eles porque agora tinha sua própria família para cuidar, e depois de 20 anos, acho que deveriam ter captado a indireta. E agora, chegando ao que aconteceu no casamento, nem sequer se tratava da família em geral. Eu nem pensei no resto da família antes de sair. Fiz isso pelo bem do meu filho e definitivamente não foi um movimento para sabotá-la, mas a decisão deles de espalhar mentiras sobre mim e contar a todos uma história maluca sobre por que saímos definitivamente foi um movimento para arruinar minha reputação, e não podia ficar sem resposta. Então, meu marido e eu decidimos fazer uma declaração como dissemos que faríamos. E ainda mantemos o que dissemos sobre não nos importarmos com o que o resto da família pensa de mim. Realmente não nos importamos. Mas a razão pela qual era importante para nós fazer essa declaração e deixar que todos soubessem a verdade foi porque não podiam sair impunes mentindo sobre mim. Eles tiveram tempo suficiente para se desculpar conosco, mas não o fizeram. E agora íamos deixar que todos soubessem o verdadeiro motivo pelo qual não estivemos presentes no casamento. E sinceramente fiz isso mais pelo bem do meu filho do que por mim, porque ele conseguiu perceber que houve algum problema relacionado a ele, acho. Não acho que tenhamos mantido nossas vozes baixas enquanto discutíamos com meus sogros. E ele pode ter captado algo da conversa e percebido que sua tia provavelmente não o queria no casamento e saímos por isso. Então, ele estava muito constrangido novamente e pude perceber que estava realmente chateado, já que pensava que tudo isso estava acontecendo por sua culpa, e queria que soubesse que isso não era culpa dele. Se houvesse alguém a culpar pela situação, seriam sua tia e seus avós. A melhor maneira de fazer isso seria simplesmente contar a verdade. E agora que isso está feito, meu marido e eu finalmente podemos respirar aliviados. Não sei se as pessoas vão acreditar nesta versão e não sei se vai criar ainda mais drama em nossas vidas, mas era importante para nós deixar que todos soubessem o que realmente aconteceu e estamos felizes por termos feito isso. Atualização 2. Oi, meus sogros ainda não entraram em contato comigo, mas meu cunhado sim. Não me surpreende que o marido de Anne tenha decidido se desculpar conosco porque quando o conhecemos, ele parecia ser um cara bastante decente e cumpriu essa expectativa. Obviamente, Anne nos considera inferiores a ela, então não podia se incomodar em se desculpar conosco ela mesma, mas seu marido decidiu enviar uma mensagem dizendo que estava disposto a se desculpar em nome dela. Não consideramos isso uma desculpa dela, mas apreciamos o gesto da parte dele. Outra coisa interessante que aconteceu foi que vários parentes entraram em contato conosco para dizer que sabiam que havia algo na versão da história que meus sogros estavam contando a eles e que não queriam acreditar que eu fosse capaz de ser tão vingativa, então estavam esperando que fizéssemos uma declaração. E a razão pela qual não nos contactaram para confirmar a história foi porque não queriam mexer no vespeiro, mas agora que a verdade veio à tona, estavam firmemente do nosso lado. Achei esse comportamento realmente estranho porque, segundo o que sabia, meus sogros disseram que o resto da família também acreditava que eu havia sabotado o casamento de Anne por ciúmes e esperavam que eu me desculpasse com ela. Mas essa reação me fez sentir que meus sogros provavelmente estavam mentindo. Então falei com um dos primos do meu marido, e ele me disse que a maioria da família rejeitou completamente acreditar na versão da história que meus sogros estavam contando e estavam esperando por alguma clareza da nossa parte. Acho que meus sogros estavam tentando nos manipular para acreditar que o resto da família também estava contra nós, e talvez isso nos faria nos desculpar com Anne. O que eles teriam ganho com isso? Absolutamente nada, além da satisfação de nos fazer adular seus egos já inflados. Sinceramente, estou muito feliz por não ter me desculpado com eles e por meu marido, e eu não termos caído na armadilha que estavam preparando para nós. Também estou muito feliz que a maioria da família esteja do meu lado porque isso significa que ninguém vai falar com meus sogros ou com Anne. Não quero soar vingativa, mas eles merecem isso.
De qualquer forma, não falei com minha mãe nos últimos dias depois que tivemos essa briga, então talvez até a faça saber o que aconteceu para que ela perceba que estava errada também. Estou disposta a perdoá-la, mas em relação ao meu marido e sua família, mesmo que eu os perdoe, não tenho certeza de que meu marido o fará. E também muito obrigada pelas palavras gentis sobre nosso filho, e tenho certeza de que ele vai melhorar com o tempo. Significa muito para nós, então obrigado. Atualização 3. Oi, finalmente falei com minha mãe depois de quase 3 semanas sem contato e expliquei muitas coisas a ela. Não posso dizer que resolvemos tudo ainda, mas estamos tentando. Estamos trabalhando nisso. Tudo o que posso dizer é que ambas sentimos muita falta uma da outra e depois que meu pai faleceu há 6 anos, sou tudo que ela tem, então ela não quer me perder, e eu também não quero perdê-la. Ela está disposta a aprender e mudar suas maneiras e ser mais sensível aos meus sentimentos, e vou estar com ela enquanto ela tenta se tornar essa pessoa. Os velhos hábitos são difíceis de desaprender, e eu entendo isso, mas não quero desistir dela, então vou continuar tentando. Gostaria que pudéssemos dizer o mesmo dos meus sogros, mas bem, eles não merecem essa segunda chance. Depois que fizemos essa publicação, a maioria da família ficou do nosso lado e se recusaram a sequer reconhecer a existência dessa publicação. Pelo que eu vi, Anne até teve uma grande briga com seu marido porque ele se deu ao trabalho de se desculpar conosco, e ela até voltou a morar com seus pais por alguns dias, mas depois voltou para ele. Honestamente, sei que vai soar mal se eu disser isso em voz alta, mas espero que esse cara deixe e encontre alguém melhor porque meu marido e eu achamos que ele merece algo melhor, já que parece ser um ser humano decente, e tenho certeza de que não seria difícil encontrar alguém melhor do que Anne. Mas bem, essa é a escolha deles e não queremos interferir mais em suas vidas. Cortamos completamente o contato com eles, os bloqueamos em todos os lugares possíveis e discutimos o que poderíamos dizer se eles se desculparem conosco também. Meu marido não quer falar com eles agora, então, mesmo que se desculpem conosco, vamos manter nossa distância. Mas isso parece pouco provável porque tudo o que fizeram até agora é tentar zombar de nós através das redes sociais. Também postaram uma série de piadas e memes sobre pessoas narcoléticas, e acho que é um pouco insensível, mas bem, isso só mostra o tipo de pessoas que são e não reflete em nós de maneira alguma. Nossos filhos são o mais precioso para nós, e se essa é a atitude que a família dele tem em relação a eles, não queremos ter nada a ver com esse tipo de pessoas. Falando das crianças, elas têm estado bastante deprimidas ultimamente, então meu marido e eu decidimos que vamos fazer uma escapadela familiar neste fim de semana, e é algo que precisamos desesperadamente porque todos temos estado bastante estressados ultimamente. Todos definitivamente precisamos de um tempo fora, e a família é tudo o que temos, então vamos aproveitar ao máximo o tempo que temos com nossos filhos antes que cresçam. Agora passemos para a próxima história. História 2. Minha esposa me deixou por meu sócio, mas agora, depois de ser traída por ele, súplica desesperadamente para voltar. Minha ex-esposa Kate, de 38 anos, e eu, também de 38 anos, estávamos juntos há 19 anos, casados há 16. Também tínhamos uma filha de 14 anos juntos. Mas ela deixou tudo isso há quase 6 meses para ficar com meu sócio, ex-sócio para ser preciso, já que ele vendeu suas ações e deixou o negócio depois que descobriu o caso. Leon, o cara com quem eu costumava administrar a empresa, era meu colega de trabalho antes e nos tornamos muito bons amigos, o que nos levou a largar nossos empregos e começar a empresa juntos. Estávamos trabalhando juntos há 5 anos, e ele estava tendo um caso com minha esposa durante 3 desses anos. Eu descobri isso há quase 6 meses por causa de algumas mensagens de texto que encontrei no telefone da minha esposa. Quando a confrontei sobre isso, ela nem se deu ao trabalho de negar e simplesmente aceitou tudo. Ela me disse que estava cansada de esconder coisas assim, quando tudo o que queria fazer era simplesmente ir embora. Eu fiquei devastado porque não tinha ideia de que ela estava infeliz em nosso casamento e estava disposto a fazer qualquer coisa para consertá-lo. Então, no dia em que a confrontei, ela disse que estava indo embora, até disse que ainda poderíamos fazer isso funcionar, e isso foi bastante estúpido da minha parte, mas eu estava desesperado. Mas ela simplesmente começou a ficar irritada comigo e disse que a única razão pela qual ela se casou comigo em primeiro lugar foi porque ficou grávida e não queria ficar sozinha. Ela tentou me amar nos últimos 16 anos, mas não deu certo, e agora encontrou alguém que realmente amava. Ela não ia me deixar impedi-la e disse que agora que eu havia descoberto o caso e seu segredo havia sido revelado, eu tinha que aceitar e deixar passar. Eu fiquei muito triste, mais ainda pelo bem de nossa filha, mas ela nem pensou 2 vezes antes de ir embora. Ela pediu o divórcio, e a petição foi relativamente simples, ela só queria ir embora e nem exigiu nenhum tipo de acordo ou pensão alimentícia de mim, e a divisão de bens foi bastante justa. Então, em alguns meses, conseguimos finalizar o divórcio porque, depois de um tempo,
Percebi que, depois do que havia acontecido, nunca conseguiria fazer isso funcionar com ela. Depois de termos pedido o divórcio, também confrontei Leon, e ele simplesmente se desculpou e me disse que queria me contar sobre isso há muito tempo, mas não sabia como se confessar. Em algumas semanas, ele pediu demissão e me disse que ele e Kate iriam se mudar porque não queriam causar mais problemas do que já haviam causado. Além disso, Kate havia recebido uma oferta de emprego incrível em Boston, e o primo dele também morava em Boston, então ele poderia trabalhar com seu primo em vez disso, e já estava resolvido. Ele colocou tudo isso em um e-mail, e depois disso, nunca mais falamos. A última vez que vi Kate foi há 2 meses, no dia em que nosso divórcio foi finalizado. Desde então, não ouvi nada de nenhum dos dois, e as coisas foram difíceis para mim e para minha filha, mas de alguma forma estávamos superando isso. Pelo menos eu ainda tinha meu negócio para administrar, e isso me mantinha ocupado porque, independentemente de tudo, queria poder dar à minha filha o futuro que ela desejava. Mas há cerca de uma semana, Kate apareceu de novo. Ainda estou meio confuso sobre se minha filha e eu fizemos a coisa certa ou não, então há uma semana, por volta das 11 da noite, alguém começou a tocar freneticamente a campainha e a bater na porta sem parar. Minha filha já estava na cama naquele momento, e eu estava terminando algum trabalho no meu escritório quando isso aconteceu, então nós dois corremos para a porta para verificar, e pela janela vimos que era Kate. Minha filha me pediu para não abrir a porta porque, até agora, ela estava muito chateada com a mãe, já que, embora tenha custódia parcial, Kate não fez nenhum esforço para manter contato com nossa filha, e também o fato de ela ter me traído não agradava a minha filha também. Então, pode-se dizer que eles têm um relacionamento bastante ruim no momento, mas eu sabia que, se Kate tivesse aparecido na minha porta a essa hora, devia ser algo importante, então abri a porta para deixá-la entrar. No entanto, em vez de entrar, ela simplesmente começou a gritar comigo da porta e disse que iria me processar e garantir que isso fosse a julgamento e que ela obtivesse o que lhe era devido, porque não podia acreditar que eu havia escolhido puni-la tão cruelmente. Durante os primeiros segundos, eu não tinha ideia do que ela estava falando e tive que pedir para ela se acalmar e explicar por que eu estava tão confuso. Ela ainda estava bastante irritada e disse que não havia necessidade de eu fingir que não sabia, porque ela tinha certeza de que eu havia escondido a verdadeira natureza de Leon para puni-la por me trair. Então, ela levantou a manga da camisa e me mostrou um lugar no braço com um curativo. Consegui perceber que Leon devia ter feito algo, e isso também foi um choque para mim, porque havíamos trabalhado juntos por vários anos, mas ele nunca havia perdido a calma na minha frente. Kate me disse que nas últimas semanas, desde que se mudaram para Boston, eles estavam brigando muito, e nada mais havia permanecido igual após a mudança. Ela pensou que era porque Leon ainda estava tentando se ajustar a essa nova vida, mas mesmo depois de passar um mês inteiro lá, ele estava agindo como se tudo fosse culpa de Kate. Aparentemente, ele continuava acusando-a de arruinar sua vida porque teve que deixar o negócio pelo qual havia trabalhado tanto, e aqui ele tinha que trabalhar com seu primo, que constantemente o desprezava, e culpava Kate por tudo isso porque ela foi quem revelou o caso para mim antes que ele estivesse pronto, e ele teve que se mudar até aqui por causa do trabalho dela, então ele também não pôde lutar pelo negócio. Eles estavam brigando todas as noites, e na noite antes de ela vir à nossa porta, ele ficou muito bravo e jogou um vaso nela, e ela tentou desviar, mas ainda assim atingiu seu braço e ela se cortou. Até agora, ele só a havia abusado verbalmente, mas desta vez as coisas foram longe demais, e ela deixou a casa naquela noite e pegou o próximo voo para cá para poder falar comigo sobre isso. Ela me disse que Leon nem se deu ao trabalho de entrar em contato com ela ou se desculpar depois que ela saiu, e disse que estava me responsabilizando por isso porque acreditava que eu sabia tudo sobre o comportamento abusivo dele, mas escondi porque queria puni-la. E ela achou que era realmente cruel da minha parte fazer isso porque, aparentemente, ela havia me feito um favor ao não lutar por nada durante o divórcio, e eu nem conseguia protegê-la e garantir que ela estivesse segura. Foi simplesmente estúpido porque, como eu disse, trabalhei com Leon por muito tempo e o conhecia bem, mas tudo isso era em um contexto profissional, e no local de trabalho ele era um cara muito diferente. Eu nunca havia saído com ele e só ocasionalmente conhecia as mulheres com quem ele saiu no passado, então realmente não havia como eu saber desse lado dele. Suas acusações de que eu escondi tudo isso de propósito não faziam sentido para mim, e fiquei bastante irritado com a forma como ela estava agindo como se eu lhe devesse algo ou algo assim. Tentei explicar a ela que não fazia ideia de nada disso e disse que sentia muito por isso estar acontecendo com ela, mas, no final das contas, era culpa dela, e que ela poderia me ameaçar com processos o quanto quisesse, mas sabia que isso não era minha culpa.
Ela simplesmente continuou discutindo comigo, insistindo que eu sabia de tudo isso e que agora ia se certificar de lutar por tudo que não fez durante nosso divórcio. Minha filha estava parada ao lado da porta o tempo todo, e praticamente a esqueci porque estava tão envolvido na discussão, mas uma vez que começamos a falar em círculos, ela interrompeu Kate e lhe disse para ir embora. Fiquei um pouco surpreso porque não achei que ela fosse interromper, e acho que até Kate ficou surpresa, mas então Kate lhe disse para calar a boca e ficar fora disso porque ela nem tinha idade suficiente para saber do que se tratava e lhe disse para ir para a cama. Mas minha filha se recusou, ficou lá e disse que Kate não tinha direito de falar comigo dessa maneira, especialmente depois de tudo pelo que me fez passar. Ela lhe disse que nos últimos meses, desde que descobri que ela havia me traído, fiquei com o coração partido e ela, o monstro egoísta e sem coração que é, simplesmente seguiu com sua vida. Então, lembrou a mãe que ela nem sequer veio visitar sua própria filha ou se incomodou em manter contato com ela porque estava tão ocupada com Leon e sua nova vida. Minha filha disse a Kate que ela falhou como esposa e também falhou como mãe, então não tinha absolutamente nenhum direito de estar ali agindo como se fosse a vítima na situação que criou para si mesma. Minha filha tem apenas 14 anos, mas ouvi-la dizer essas palavras realmente me fez perceber o quanto ela amadureceu por causa do divórcio. Kate literalmente não tinha nada a dizer porque ficou sem palavras diante das palavras de nossa filha. E então, finalmente, minha filha disse que agora que Kate se foi e está com Leon, ela teria que lidar com o que estava passando sozinha, porque não éramos mais sua família. Ela cavou sua própria cova e teria que deitar nela porque isso seria exatamente o que ela merecia por prejudicar as pessoas. Depois que disse isso, minha filha bateu a porta na cara de Kate e voltou para o quarto. Eu podia ouvir Kate chorando do lado de fora da porta, mas não me preocupei em verificar como ela estava porque não achava que fosse necessário depois da discussão que acabávamos de ter. Então também fui para a cama e tentei não pensar nisso pelos próximos dias e me mantive ocupado no trabalho. Fiquei muito orgulhoso da minha filha por me defender e não me deixar enfraquecer na frente de Kate. As coisas estavam indo muito bem depois dessa visita, mas há 3 dias Kate apareceu mais uma vez, e desta vez ela apareceu com um advogado para exigir a guarda total de nossa filha. Felizmente, nossa filha estava fora com algumas amigas naquele momento quando ela nos visitou à tarde, então ainda não lhe contei nada sobre isso, mas fiquei incrivelmente irritado quando ela apareceu e disse que, depois que nossa filha falou com ela daquela maneira da última vez que nos encontramos, ela decidiu que não havia como permitir que ela morasse comigo mais. Ela me disse que, aparentemente, a verdadeira razão pela qual não tentou manter contato com nossa filha depois que descobriu o caso foi porque não queria se envolver em uma batalha de custódia prolongada e perturbar minha vida ainda mais do que já havia feito. Por isso queria sair silenciosamente. E ela nem tentou manter contato com nossa filha porque sabia que eu estava chateado com o que estava acontecendo, e o fato de ela manter contato com nossa filha poderia ter piorado as coisas. Então, basicamente, ela estava tentando me dizer que fez tudo isso por minha causa, não apenas porque queria ir embora sem responsabilidades. Obviamente, não comprei nada disso e disse a ela que sabia que a única razão pela qual ela não lutou por nada durante o divórcio, muito menos pela guarda de nossa filha, foi porque queria sair o mais rápido possível e começar uma nova vida com Leon. Isso não tinha nada a ver comigo, como ela estava tentando fazer parecer, então realmente não precisava me sentir mal por ela. Mas ela disse que não se importava mais com isso porque agora queria a guarda total de sua filha e ia se certificar de obtê-la porque não ia permitir que eu arruinasse a percepção de nossa filha sobre ela, alimentando-a com histórias sem sentido e ensinando-a a desrespeitar sua mãe. Ela afirmou que, aparentemente, da última vez que nos vimos, nossa filha foi incrivelmente desrespeitosa com ela, e em vez de repreendê-la, eu estava incentivando esse comportamento, então agora sabia o que fazer e voltou para me informar que levaria isso ao tribunal. Eu disse a ela para ficar à vontade e fechei a porta porque realmente não queria mais falar com ela nem perder meu tempo, mas agora estou começando a pensar se ela tem um ponto ou não. Quero acreditar que estou fazendo a coisa certa, mas até agora não tenho certeza de nada, para ser honesto. Sou idiota por não repreender minha filha quando ela foi rude com sua mãe, minha ex-esposa? Atualização 1. Decidi que não tenho nada do que me desculpar. Minha filha fez exatamente a coisa certa ao me defender, e os comentários me fizeram perceber o quão estúpido eu estava sendo. Ela literalmente me traiu. Não acho que tenha que sentir simpatia ou qualquer tipo de arrependimento pelo que aconteceu com ela, e muitas pessoas nos comentários até me disseram que eu tinha que falar com minha filha sobre isso antes, já que não seria justo que ela fosse pega de surpresa no caso de Kate pedir a guarda total, mesmo depois da última reunião. Então falei com minha filha sobre isso ontem e contei tudo. Eu não queria guardar segredos dela.
Ela já me provou que é maduro o suficiente para lidar com essas coisas, e me sinto um pouco mal por ela ter que amadurecer da noite para o dia, mas pelo menos agora posso prepará-la para o futuro. Até agora, não recebemos nenhuma notícia de Kate, mas estamos adivinhando que vamos ouvir dela em breve. Nossa filha tem 14 anos, e isso é idade suficiente para que sua opinião conte no tribunal, supondo que isso até chegue ao tribunal. Se pudermos resolver durante a mediação, será melhor, mas, por via das dúvidas, me certifiquei de que ela realmente quer ficar comigo, e obviamente quer. Ela deixou bem claro para mim que não quer ter nada a ver com Kate, pelo menos não agora. Ela me disse que no futuro poderia considerar reconectar-se com Kate e construir um relacionamento com ela novamente, mas agora tudo é muito recente. Obviamente, culpa sua mãe por ter destruído a família, e eu não posso dizer nada porque, tecnicamente, é verdade. Eu não quero ser o tipo de pai que coloca seu filho contra seu ex-parceiro só por ser mesquinho, mas nesta situação, não acho que haja muito que eu possa fazer. Acho que Kate fez o trabalho muito bem por si mesma, já que nossa filha realmente quer manter distância de sua própria mãe, e elas costumavam ser muito próximas antes de o caso vir à tona. Então, isso é uma grande mudança do que ambas estavam acostumadas. Obviamente, Kate está chateada porque minha filha está do meu lado aqui, já que sempre tentou ficar mais próxima dela. Falando nisso, alguns de vocês queriam saber quem exatamente contou à nossa filha sobre o caso. Bem, não fui eu, foi a própria Kate, e ela confessou isso em um e-mail para nossa filha alguns dias depois de ter se mudado, sem nem se dar ao trabalho de me perguntar se eu queria isso. Minha filha ficou muito chateada quando descobriu, e apesar disso, ainda queria falar com sua mãe apenas uma vez, mas Kate foi quem se recusou. Naquela época, quando tentei entrar em contato com ela para dizer que nossa filha queria falar com ela e discutir essas coisas, ela disse que não queria falar com nossa filha sobre isso porque estava muito ocupada com os processos de divórcio, e além disso, não achava apropriado discutir. Ela disse tudo o que queria dizer naquele e-mail e não tinha mais nada a acrescentar. Tentei convencê-la a falar com nossa filha apenas uma vez porque parecia ter muitas perguntas, mas Kate foi muito firme em sua decisão. Depois disso, ela parou de falar conosco completamente, então a percepção de minha filha sobre sua mãe mudou completamente, e não acho que seja justo que Kate me responsabilize por tudo isso. De qualquer forma, já falei com meu advogado e vamos lidar com isso. Atualização 2. Há alguns dias, finalmente recebi uma notificação para a guarda total por parte de Kate e meu advogado, e imediatamente respondi contestando-a. Vamos nos reunir com um mediador nomeado pelo tribunal amanhã, mas antes disso, Leon me ligou hoje. Fiquei bastante surpreso ao vê-lo ligar porque não era como se tivéssemos algo para conversar, mas ainda assim atendi a ligação, e assim que o fiz, ele me disse que queria que eu mandasse Kate de volta para ele. Ele disse que estava tentando entrar em contato com ela nos últimos dias e sabia que ela devia ter estado comigo ou pelo menos falado comigo, e queria que eu dissesse onde ela estava. Eu disse a ele que não fazia ideia de onde ela estava morando, mas que, de fato, havia falado com ela nos últimos dias e que ela estava aqui para lutar pela guarda de nossa filha. Não fiz isso para ajudar Leon, só para ficar claro, mas fiz isso porque pensei que talvez, se Leon viesse e falasse com Kate, então poderia mudar de ideia e fazê-la voltar. Se eu tivesse sorte, talvez ele até conseguisse convencê-la a renunciar aos seus direitos sobre nossa filha. Então, com isso em mente, contei tudo a ele, e também acrescentei que ela estava bastante angustiada com o fato de que ele não se incomodou em contatá-la depois que ela saiu naquela noite, e se ele queria tê-la de volta, então deveria agir rapidamente. O pobre homem nem sequer suspeitou de nada, e não tinha ideia de que estava sendo manipulado, então isso funcionou muito bem para mim. Só espero que Kate ainda queira fazer funcionar com ele, e quando ele vier, ela pode voltar com ele. Falei sobre esse plano com meu advogado também, e ele também acha que o que fiz foi a coisa certa, porque, embora as probabilidades já estejam a nosso favor, não custa nada economizar tempo e energia e simplesmente acabar com isso antes de chegar ao tribunal ou seja lá o que for. Atualização 3. Olá, então Kate e eu nos reunimos para nossa primeira sessão de mediação há 2 dias, e, claro, não foi bem. Ela não concordou com nenhuma de nossas declarações e afirmou que tudo era uma perda de tempo antes de encerrar a sessão em meia hora. Depois que ela saiu, voltei para casa depois de buscar minha filha na escola, e assim que voltamos, Leon estava nos esperando na nossa porta. O pobre rapaz parecia estar em muito mau estado, e posso imaginar que ele esteja nessa condição depois de passar alguns meses com Kate. De qualquer forma, eu disse a ele que ele tinha que ir embora porque minha filha e eu acabávamos de chegar em casa e queríamos relaxar.
Não tínhamos tempo para lidar com esse drama, e eu já o havia ajudado tanto quanto pude. Eu não estava disposto a me esforçar mais para ajudar o cara que teve um caso com minha esposa. Mas ele literalmente desabou e disse que depois da última briga deles, ela nem sequer se deu ao trabalho de responder a nenhuma das suas mensagens, e ele não tinha ideia de onde procurá-la. Então, eu disse a ele, assim como da última vez, que ainda não tinha ideia de onde ela estava morando e que não havia como eu ajudá-lo. Ele simplesmente se sentou nos degraus da varanda e começou a chorar com a cabeça nas mãos, e nesse momento comecei a ficar um pouco irritado porque esse cara e Kate arruinaram minha vida, e agora ele se sentia à vontade para me pedir que o ajudasse a encontrar a mulher para que pudessem resolver as coisas. Disse a minha filha para entrar para que eu pudesse lidar com isso, e uma vez que ela estava dentro, disse a Leon que ele tinha que ir embora porque eu simplesmente estava farto de ambos para sempre. Para garantir que ele não ficasse rondando, dei-lhe as informações de contato dos pais de Kate e disse para entrar em contato com ele se não conseguisse localizar Kate, mas que ele tinha que nos deixar em paz agora. Eu disse a ele que ele arruinou minha vida junto com Kate, e não queria vê-lo rondando nunca mais. Ele tentou se desculpar comigo e disse que realmente não queria me machucar, mas se apaixonou por ela e não pôde evitar, mas eu não queria ouvir isso, então simplesmente não disse nada, e ele foi embora. Estou tão exausto e confuso o tempo todo que nem sei o que estou fazendo com minha vida agora. Estou realmente esperando e rezando para que Leon e Kate consigam resolver as coisas, pelo meu bem, se não pelo deles, porque se o fizerem, é provável que me deixem e minha filha em paz, e eu finalmente poderei seguir em frente com minha vida. Neste momento, nem sei o que está acontecendo e como devo me sentir em relação a qualquer coisa. Estou simplesmente entorpecido na maior parte do tempo e não posso esperar que isso chegue ao fim. Atualização 4. Olá, então, há alguns dias, Kate cancelou nossas sessões de mediação e disse que queria que nossa situação fosse para o tribunal. Isso não acabaria bem para ela, e todos sabíamos disso, mas acho que ela não aceitou isso até agora. De qualquer forma, ela me visitou há algumas horas com Leon. Acho que eles conseguiram resolver as coisas. Não os convidei para entrar porque minha filha estava em casa e estava um pouco doente, então não queria piorar as coisas para ela. Então, eu disse para me esperarem em um café nas proximidades, chamei minha mãe para cuidar da minha filha, e então fui até o mesmo café para que pudéssemos conversar. Quando cheguei lá, Kate e Leon se desculparam por tudo que me fizeram passar, e mais uma vez, tive que dizer a eles que isso não importava mais para mim e que só queria que seguissem em frente e falassem sobre por que exatamente me chamaram ali. Não queria perder meu tempo com desculpas insinceras e coisas do tipo, então eles pararam de rodeios também e me disseram que perceberam que haviam cometido um erro ao me trair e que não estavam felizes em Boston. Kate realmente sentia falta da nossa filha, e Leon sentia falta de ser seu próprio chefe, então agora Kate queria que eu concordasse em enviar nossa filha para vê-la todos os fins de semana ou pelo menos a cada 2 fins de semana, porque ela não queria abrir mão da vida que tinha. As demandas de Leon eram um pouco mais ultrajantes. Ele queria voltar como sócio no negócio e abrir uma filial em Boston. A melhor parte de tudo isso foi que eles queriam que eu tomasse uma decisão em alguns dias porque Kate havia sido informada por seus empregadores que precisava voltar se quisesse manter seu emprego, porque não podia continuar trabalhando em casa. Então, mesmo que eu quisesse dizer a eles que pensaria sobre isso, não tinha essa escolha, e por isso acabei dizendo que não havia como eu concordar com nada disso. Leon já havia renunciado e vendido suas ações, eu tinha isso por escrito, então não o contrataria de volta porque não confiava nele nem um pouco. A proposta de Kate era ridícula porque nossa filha não merece uma vida em que tenha que viajar de um lado para o outro a cada 2 fins de semana só para poder ver sua própria mãe. Ela deveria ter pensado nessas coisas antes de se mudar para Boston. Isso não é culpa minha de forma alguma. Eles começaram a discutir comigo, dizendo que estavam dispostos a chegar a um acordo comigo porque realmente não queriam lutar isso no tribunal. Então, eu disse a eles que a ideia de que poderiam lutar pelo que queriam no tribunal e ganhar era realmente risível, e a única razão pela qual queriam negociar comigo pessoalmente era porque achavam que podiam me manipular. Infelizmente, eu não era fraco e estúpido o suficiente para cair em nada disso. A única razão pela qual aceitei me encontrar com eles era porque queria acabar com tudo isso. Isso realmente escalou porque até eles estavam cientes de que nunca conseguiriam vencer se isso fosse para o tribunal, e eu disse a eles que o máximo que poderia fazer por eles, mais especificamente por Kate, seria falar com nossa filha e conseguir que ela concordasse em ver Kate sempre que ela visitasse, mas além disso, não faria nada, então eles podiam aceitar ou deixar, porque eu não ia continuar perdendo meu tempo discutindo com eles. Kate parecia bastante desesperada, então concordou prontamente, e então eu fui embora.
Vou falar com minha filha quando ela se sentir melhor, mas não vou forçá-la a fazer nada que não queira. Então, se ela decidir que não quer ver sua mãe novamente, essa é a decisão dela. Não vou convencê-la. Atualização 5. Olá, se passaram alguns meses e na minha última atualização mencionei que não forçaria minha filha a ver sua mãe se ela não quisesse, e falei com minha filha depois disso, contei a ela o que havia dito a Kate e ela me disse que precisava de tempo para pensar. Então, comuniquei o mesmo a Kate há alguns meses, e desde então não tivemos contato. Não sei se ela e Leon conseguiram resolver suas brigas. Não me importo com nada disso, mas pelo que sei, eles ainda estão juntos e morando em Boston. Bom para eles, eu acho. Pelo menos me deixaram em paz e agora finalmente posso tentar seguir em frente, e é exatamente isso que estou fazendo. A melhor vingança é viver bem, então estou me concentrando em trabalhar e criar minha filha para ser uma boa pessoa, nada como sua mãe, basicamente. Espero ter sucesso em fazer isso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.